pertence. Se uma religião combate o tipo de fé de outra, é por não estar segura da sua. Se uma pessoa julga seu semelhante, por não comungar consigo nas mesmas lides espiritualistas, é por duvidar do caminho por onde transita. Todos os processos são bons, onde eles se afiguram. Saber crer é a razão na sua mais alta classificação de valores. Apesar disso, é necessário que haja maturidade na alma. Cada espírito encarnado ou desencarnado vive em uma faixa diferente, e o que pode ser bom para um pode não ser para o outro. Vejamos as diferenças de um chofer comum, de automóvel, na Terra, para um astronauta em uma cabine espacial. As exigências de um diferem das necessidades do outro, por trabalharem em planos completamente diferentes. Assim, onde quer que estejamos, a inteligência nos adverte que é mais proveitoso saber crer, para um rendimento maior. O esforço é de cada individualidade, no certame do aprimoramento. Quem labora para melhor está em oração, sem, em muitos casos, o perceber. No entanto, a ajuda de Deus não se faz esperar. Atinge o coração de boa vontade, por todos os meios disponíveis. A persistência no bem é proporcionada pela fé. Se achais que não a possuís, procurai-a, que deve estar escondida nas veredas dos sentimentos, em forma de planta mirrada ou semente minúscula, e cuidar dela, com os cuidados com que cuidaríeis do mais precioso escrino da vida, pois ela é vida, ela é filha do amor, ela é Deus palpitando em nós como o sol dos sóis. A dúvida é a negação da fé. Cria no coração um vácuo turbulento de proporções indescritíveis, que nos atormenta até que a certeza dos nossos ideais nos proporcione o ambiente de paz imperturbável. Ninguém vive sem fé. Ela se divide até o infinito. Se quereis saber o valor da fé, aumentai a capacidade de confiança de que estáis respirando um magnetismo puro, oriundo de fontes espirituais elevadas, e sentir-vos-eis imediatamente envolvidos por um bem-estar indizível. É a fé que transportou todas as montanhas de divisões do amor com o ódio, abrindo canais para que os seus adentrem pela terra, restabelecendo todas as coisas. Se quereis saber o poder da fé, confiai no amor de Deus para com seus filhos, e pensai firmemente que estáis servindo de instrumento, pelo qual as bênçãos do Senhor podem atingir o enfermo que desejais. E logo vereis a cura e o alívio da pessoa que pretendeis auxiliar. Vós e a vossa mente sois instrumentos divinos que, unidos, operarão maravilhas, dependendo da educação que derdes aos vossos pensamentos, às vossas emoções. Essa é uma conquista na qual podereis levar tempo. Todavia, com a prática, notareis que todos os dias avançareis um pouco e, a cada avanço, notareis que a fé cresce na proporção em que cresceis com o amor. Esforçar para crer é humano, e saber crer é divino. Mas o divino somente explode no coração, libertando-o, pelo esforço próprio. Criação mental. A mente é um dínamo que, de certo modo, não nos pertence. Contudo, o seu bom funcionamento requer a nossa participação ativa e constante. O que não nos pertence é a sua existência e a sua mecânica. Se quisermos paralisar alguns mecanismos da mente, por menores que sejam, não o conseguiremos, pois isso é plano de Deus e a Ele é permitido fazer o que quer, pois é a autoridade suprema em todas as direções do micro e do macrocosmo. Mesmo na criação das ideias, a nossa influência é ilimitada e controlada por leis inacessíveis às nossas sensibilidades. Se assim não fora, passaríamos para a ordem de escravizados diretamente, e não sentiríamos a livre escolha, não acreditaríamos no livre-arbítrio. Somente espíritos de alta hierarquia têm dons desenvolvidos para perceber a vontade de Deus através dessas leis, sem se aventurarem no que devem ou não fazer. Nas entrelinhas do Evangelho, encontramos essa verdade, quando Jesus preceitua: só faço a vontade de meu Pai que está nos céus. A liberdade, do ponto de vista total, nunca existiu e jamais existirá.
O estudioso da verdade chega, com o tempo, a uma equação divina, em que somente fazemos a vontade de Deus. A nossa vontade é a passageira e errônea. É, porém, um exercício de utilidade, a nos mostrar o caminho certo. Com o tempo, deixamos, mais ou menos, de ser escravos do erro, para sermos fiéis conscientes à lei. Nunca deixaremos de ser governados. A criação mental depende, em parte, do nosso esforço, que deve ser feito com amor, com alegria. No entanto, até para isso precisamos da chancela do tempo, que nos revela a maturidade espiritual. O progresso não depende dos homens, nem de espíritos desencarnados. Ele é Deus presente em toda parte. A alma inteligente, dotada de um raciocínio altamente esclarecido, procura fazer o seu dever com o máximo de perfeição, sem se aborrecer, nem dar-se intolerância para com as suas irmãs de caminho, cultivando a humildade em todos os percursos por onde anda. Quem consegue criar mentalmente a paz e viver mais ou menos nela, está nascendo de novo, para a nova vida. Quem consegue criar na mente o amor, e viver mais ou menos nele, compara-se ao pinto, quando começa a quebrar a casca do ovo que lhe serviu de casulo, enxergando, pelo esforço, uma nova dimensão de vida. Quem se esforça na serenidade, constantemente, seja qual for o problema, está se autossugestionando, doutrinando a mente a criar pensamentos positivos, para garantir a tranquilidade do amanhã. Esforço algum ficará só. Plantamos a semente dada pelo divino agricultor e ele se encarregará de fazê-la germinar pelas bênçãos do tempo. Não somos criadores de nada, mas herdamos do dom da cocriação, com a ajuda permanente do Supremo Arquiteto do Universo. A nossa mente é um microcosmo, é uma área infinita, é uma lavoura de proporções indescritíveis. E tudo nos é dado para cultivar esse campo sem limites. Se quiserdes experimentar, começai hoje mesmo. Se as vossas forças vos proporcionarem ensejos de melhora, avançai, que não estareis sozinho na luta. É certo que encontrareis dificuldades sem conta, todavia, paralelamente, cercar-vos-á uma multidão de mãos operosas, que obedecerão à vossa disposição. E se perseverardes na obediência à lei, essa mesma lei vos garantirá a vitória. A vossa felicidade depende de vós, porque a parte de Deus já está feita em vosso favor. Andai, que os caminhos já estão abertos. Respirai, que o ar já se encontra em torno de vós. Falai, que o som viajará sem a vossa intervenção. É com acentos circunflexos senti o Senhor em todo o vosso trabalho, que sereis feliz. Sintonia em grupo. Os espíritos, de modo geral, estão reunidos em grupos, com fortes tendências para o amor, desde sua formação. Viver conjuntamente é uma necessidade orgânica e espiritual, individual e coletiva. Ninguém consegue viver só, desde o minério às plantas, dos animais aos homens, e destes aos anjos. Matéria e espírito se confundem. Quando queremos nos aprofundar, tanto em uma quanto em outra, vemos que tudo é criação de Deus, feito com o mesmo amor, com a mesma ciência. As divisões são marcadas pelo impulso evolutivo, ou pelo despertar das coisas e das almas. As sintonias começam nos grupos formados pelos lares, se estendem em famílias, pelo sangue, crescem nos que se agrupam nas cidades, nos municípios, nos estados e nos países, enfim, no planeta, depois, nos sistemas planetários, nas galáxias, nos acúmulos, no universo. Parece difícil entender a ciência dos iguais. No entanto, a força das necessidades, o anseio de nos libertarmos, fazem com que avancemos no entendimento, compreendendo a fraternidade que haveremos de ter com quem se nos assemelhe com as coisas que nos cercam. O espírito, para viver, envolve-se na matéria e esta agarra-se ao espírito, na proporção das suas necessidades evolutivas. Há uma permuta incessante entre os reinos da natureza.
Os elementos petrificados desprendem uma gama de elementos nas faixas absorvidas dos vegetais. E estes, como laboratórios, são glândulas imensas, entregando aos animais fontes inexauríveis de vida. Dentre eles, também os homens recebem tais suprimentos. Por vias ainda desconhecidas, o reino animal devolve às plantas algo que acelera os princípios psíquicos, enriquecendo-lhes a sensibilidade para o futuro. A vida é uma troca de valores, cujo magnetismo é transmutado de passo a passo, enraizado na mesma essência provinda de Deus. Quem tivesse olhos para ver, certamente se admiraria ao notar que, entre duas pessoas que se amam, o alimento físico ficaria em segundo plano. Quem tivesse, porventura, ouvidos para ouvir, se conscientizaria de que os sons captados pela audição física são inferiores aos que ressoam em outras faixas. Em família, notam-se laços espirituais de vínculos mais fortes do que os compromissos ditados pelas leis humanas. A facilidade que temos de amizade com determinadas pessoas nem sempre nos induz a crer que já vivemos com elas em outras reencarnações. Pode ser afeição por sintonia de sentimentos, ideias idênticas, evolução paralela. Os pensamentos afins tornam fáceis as amizades, como, igualmente, as inimizades poderão surgir entre pessoas sem laços kármicos, por aversão de ideias. Se a alma for espiritualizada, tirará grandes proveitos das duas situações. Na afinidade, fará muito progresso, pela oportunidade favorável, e no ódio gratuito de outros, testa seu poder de perdoar, de amar os que a ofendem e caluniam. A sintonia em grupo tem de ser testada com o tempo. Os primeiros contatos não são suficientes para nos conhecermos uns aos outros. Conhecimento requer vivência e, junto, observação imparcial, dentro da honestidade cristã. Se alguma pessoa não serve para viver convosco, é ideal para outra. Desmerecer os valores alheios é julgar os semelhantes, abrindo oportunidades para que os outros façam o mesmo conosco. Quereis ser felizes? Trabalhai pela felicidade coletiva. Quereis ser bons? Laborai para a bondade dos outros. Quereis ser alegres? Espalhai alegria por onde passardes. O amor vos agrada? Então, amai tudo e todos, que a vida vos retribuirá, pelo que fizestes a vossos semelhantes. Nós estamos superligados uns aos outros, queiramos ou não. Esta é a lei. Cada ser e cada coisa representam eles na vinculação universal, e a força que mantém a nossa coesão é o Pai Celestial, que nos abençoe em todos os instantes pela sintonia do amor e pela caridade, que nos identifica como espíritos livres da ignorância, como almas a caminho de imperturbável serenidade. Escala da oração. O poder da prece nos mostra, pela estrutura evolutiva do espírito, que quanto mais amor tem a alma, mais prodígio faz através da rogativa. A fé é uma oração vibrante no coração do crente. A sua expressão é de acordo com a posição que ocupa na faixa da vida em que se situa. O poder da súplica é sem limites. Intitulamos esta mensagem de escala da oração pois, na verdade, ela se divide mais do que os elementos na posição periódica, desde as frações de oitavas no mundo interatômico até o circular das galáxias no espaço infinito, desde os primeiros sinais de vida na Terra, aos espíritos mais evoluídos. A existência é um eterno cântico. Se quereis ou podeis entender, tudo na criação é uma prece divina e permanente ao Todo-Poderoso. E, na faixa humana, entre os misticismos mais puros, essa postura espiritual se aperfeiçoou mais, cresceu verticalmente como uma árvore gigantesca, onde a seiva fecundante corre em meio ao seu ciciópico corpo, levando elementos da terra para se purificarem nos céus. O santo se defende de todas as investidas do mundo com o engenhoso meio de orar. Ele purifica a atmosfera que o circunda, com os fluidos atraídos na concentração que se originou na prece, e ainda se alimenta com esse ambiente divino.
aperfeiçoando-nos na oração, ser-nos-á fácil esquecer as mágoas e perdoar as ofensas. Cada indivíduo deve orar na escala que lhe é própria. A naturalidade desata forças em nosso favor. A humildade abre as portas do oculto, atendendo à compatibilidade do amor que sentimos pelos outros. A caridade nos garante e propicia um poder maior de fé, de modo a aumentar a esperança no que pretendemos receber pela oração. A necessidade da rogativa, para o homem, compara-se ao carro em que falta combustível e que tem de parar em um posto de gasolina para se reabastecer com o inflamável, pagando o preço correspondente. Nós outros, em todas as duas faixas da vida, somos como carros espirituais. Quando esgotados de energias, paramos e pedimos ao suprimento maior o combustível divino, e pagamos com os preceitos dignificantes, vividos diariamente. Quanto mais damos, mais recebemos de energismo cósmico. A criança entra nos corredores do mundo pela porta estreita do nascimento, chorando, que é o tipo de oração formulada por ela. E é nesse clima que os sorrisos, tanto da mãe quanto dos familiares, lhe garantem a assistência, o conforto, em nome de Deus, respondendo à súplica. Assim os pássaros, assim os animais. O gemido, provindo da dor, é um pedido de socorro que logo será atendido por mãos caridosas, em nome dos sentimentos altruísticos. Queiramos ou não, oramos todos os dias, aconselhando os filhos à obediência, ao estudo e aos deveres, respeitando os pais, honrando a família e dando-nos ao trabalho de cada dia, dando pão a quem tem fome e vestindo os nus, dando água a quem tem sede e paz aos desesperados, falando, aprendendo e instruindo. Tudo isso é a escala da oração. E ela ainda se estende mais além, porque é a própria vida em profusão. Já conscientes disso, companheiros, vamos orar nos moldes ensinados por Jesus. Fechar as portas e formular a súplica, em segredo, ao Poder Supremo, com as mesmas palavras do Mestre, Pai Nosso. Atração magnética. A potência magnética dos corpos se dá por afinidades intrínsecas dos elementos. O provérbio os semelhantes se atraem mutuamente é velho. Afinar-se com os outros é entrar na faixa de entendimento, é ceder algo de que os iguais carecem, é aparecer como irmão de todos. Quando uma alma se aproxima de outra, por serem afins, dominadas pela simpatia, aos olhos espirituais, o corpo humano nos parece uma cidade mergulhada no escuro, onde, imediatamente, acenderam-se todas as luzes. Assim são os corpos materiais. Na lei da gravidade, a atração magnética agita todo o mundo interno do objeto, acelerando o campo vibratório e trocando uma gama de coisas, que se afiguram como uma grande sede de essências, que logo lhe acalma a agitação. O amor entre os espíritos é uma troca de fluidos sutis, que se acasalam por afinidades da natureza, despertando, em cada coração, a mais pura sensação espiritual, não existindo barreiras que possam interceptar esse câmbio divino. Quem já conhece o amor, por sentir ou vivê-lo nas suas variadas escalas, nunca mais o esquece, porque ele é a própria vida, turbilhonando no micro e no macrocosmo infinito. Quando estamos dando os primeiros passos na escola do amor, no mundo espiritual, somos convidados pelos irmãos maiores para nos acostumarmos a pensar no amor em primeiro lugar, pois ele, certamente, nasce da mente, estende-se como pensamentos na faixa em que vivemos e se apresenta como ideias com o toque dessa virtude. Ninguém faz nada perfeito, sem antes começar na insapiência. O mundo é uma universidade onde existem todos os cursos de aprendizado e onde nos afinamos com mais acerto. O conglomerado de coisas está dentro da lei de atração por afinidade. As letras que aqui se espalham, nesta mensagem, se vinculam umas às outras pela força das ideias, e estas, por laços de harmonia, correspondem ao sentido da frase, que alia forças sutis ao verbo. E nessa conjunção magnética se expande o prazer de quem escreve e de quem lê,
fazendo uma troca de valores do leitor para o escritor e deste para a coletividade que o estuda. Os órgãos do corpo físico se reúnem por coesão atômica, molecular, celular e orgânica, pois é essa lei que mantém o edifício humano em perfeita ordem. Quem se certificou do valor do perdão e é dado à prática dessa virtude libertadora, afina-se, com o seu gesto, às qualidades de perdão que, porventura, existam no ofensor, e este passa a se arrepender do que fez, procurando reparar o mal que praticou. Se alguém vos caluniar, e essa ofensa não ganhar revide da vossa parte, se vós orardes por essa pessoa, com o tempo, ela passará a falar bem de vós e a defender-vos. O bem desperta o bem, onde quer que seja, como os atos indignos ateiam fogo aos instintos inferiores. Essa é a atração das coisas iguais, que se agrupam por sintonia. O interesse vibratório de uma pessoa para com a outra corresponde à disposição magnética desprendida pelas duas e intercambiadas no mais perfeito ajuste de sentimentos. Se quereis que vossos semelhantes pratiquem a caridade para convosco, esforçai-vos para auxiliá-los em todas as oportunidades, mesmo que eles não tomem parte no que fazeis, pelos sentidos comuns do corpo físico. Todavia, a alma percebe, por qualidades espirituais, e registra com mais eficiência. Se nada se perde no campo físico, com mais acerto é que tudo vive na dimensão espiritual. Cada um de nós tem uma atmosfera magnética na qual respiramos. E esses fluidos são o retrato dos nossos sentimentos. Atraímos tudo que se parece conosco em todas as áreas. Somos mundos, onde gravitam nossas ideias e pensamentos compatíveis com o nosso modo de ser. Se quisermos ter uma atração magnética de luz, limpemos as vidraças da mente, para que o sol interno se expanda em todas as direções dos nossos caminhos. Ajudar o semelhante. O espírito, que ama com uma certa profundidade espiritual, é como herdamo de toda a ciência e diretriz de todas as filosofias. O contexto desta página visa despertar, em cada coração, o modo pelo qual pode, cada um em particular, canalizar os seus esforços em benefício dos seus semelhantes, coadjuvando assim o seu irmão, que segue paralelo na evolução espiritual. Quando, ao passardes por algum caminho, encontrardes alguém chorando, faminto ou nu, sedento ou desesperado, não vos façais de surdo. Eis a vossa oportunidade de servir. Procurai ser útil. Fazei removerem-se os pensamentos negativos das criaturas, pelo que já aprendestes com Cristo. Comunicai, como puderdes, pelas vias do coração e pelas linhas do sentimento, e despertai a alegria, juntamente com ideias sadias, fazendo ver que todos nós somos peças da engrenagem divina, irmãos e filhos do mesmo Deus. Ajudar o semelhante é muito importante na vida do cristão. Sem que isso se processe, a consciência não nos libera e continuamos encarcerados pela melancolia, pela incerteza, pela dor e pela ignorância, em plena atividade. Quem ajuda, aprende e é ajudado. Quem serve, instrui e é servido. Quem auxilia, se enriquece e é auxiliado. As ideias conexas, no serviço do amor, prelivam um mundo novo para a coletividade e abrem vantagens grandiosas na evolução individual. Nunca deixeis de ajudar a quem quer que seja. As sensações de quem presta assistência são bem maiores que as de quem recebe, pois é a caridade vibrando na plenitude do coração. A vida consiste em trocas de valores morais, espirituais e materiais. Somos intermediários e é bom que sejamos canais por onde somente passe o bem ideal supremo do espírito puro. Todos os grandes homens na terra deram-se a reconhecer pelo traço de fraternidade deixada por onde passaram, pelo amor à humanidade, pela ajuda desinteressada a quem quer que fosse. O orgulho e o egoísmo são árvores alimentadas por espíritos inferiores, e não são encontrados em almas de escola. A depressão consciencial é motivada pela ausência de amor, mas amor daquele que não julga, que não desmerece, que não se ensoberbece,
que não maltrata, que não fere, que não humilha. Quem fala que ama e não compreende a ignorância alheia está confundido, porque, pelo gesto, exige algo em troca. Quem fala que ama e não perdoa algumas ofensas dos semelhantes, por certo ainda está ligado à vingança. Quem fala que ama e ainda persegue aquele que não comunga com as suas ideias, deixou escondido, nas dobras da caridade, o orgulho e a vaidade que toldam os valores imortais da benevolência. Quem abre os braços, como o Cristo, para ajudar em nome de Deus, deve ser humilde. Que não impõe as suas ideias, que não oprima, que não maltrate, e que respeite os seus semelhantes na posição que eles ocupam na escala evolutiva da Terra. Em muitos casos, ajudar é silenciar. Para usar o verbo em favor dos outros, é preciso que ele seja domesticado e que sua música perca o poder de ferir. Ao contrário, seja como melodia clássica, que eleva, que inspira, que arrebata a alma às regiões inacessíveis do amor. O impulso de ajudar no ser humano é propensão ingênita, pois constitui a harmonia do Criador em todas as coisas que fez, principalmente no explodir da razão e no alvorecer dos sentimentos. O advento do Cristo na Terra deu nascimento à grande esperança de que o amor não é fantasia dos santos, de que a vida do Espírito é imortal, de que existe a felicidade. Eis porque arregimentamos todas as forças ao nosso alcance para servir, ajudar ao semelhante. É o nosso lema, com Jesus, em todas as direções que a vida nos convida. Pensamentos formas. Há uma proposição que diz: toda forma é um conglomerado de coisas. É justamente o que queremos dizer. Os pensamentos são formas emblemáticas que transmitimos em muitas dimensões para as mentes da mesma sintonia, e os sentimentos que plasmamos neles são partes de nós, que ficam nos outros, sob a nossa responsabilidade. Há momentos de fraqueza humana em que o pensamento alheio causa distúrbios inacreditáveis, dependendo do estado de alma de quem o recebe, como do influxo mental de quem o transmite. A realidade é que orar e vigiar, como nos propõe o Evangelho, na lavoura das ideias, é dever sagrado de cada dia. A agenda do cristão deve ter uma palavra com letras grandes: vigilância. As formas mentais têm uma força coesiva sem precedentes, maior que a liga de todas as cores e o traço de todos os cimentes. Os espíritos de alta envergadura conhecem a ciência, de modo a desintegrar as formas mentais inferiores, aproveitando-as, como lixo mental, em adubos, ou canalizando-as para animais da mesma faixa, que as transmutam em alimentos psíquicos, de certa forma, para eles, suculentos. A estrutura congênita das ideias, quando se trata de alma evoluída, é de máxima importância, pois é nessa oportunidade que ela começa a amar o próximo. Inicia seu dia doando o que mais lhe toca o coração. É a verdadeira caridade espiritual, porque em uma corrente contínua de pensamentos se estende a mensagem da fraternidade, por não lhes dar o trabalho de limpeza psíquica. Se a humanidade soubesse o valor do pensamento positivo, entregar-se-ia à completa reforma, no tocante aos pensamentos. Se a humanidade fosse consciente da grandeza das emoções elevadas, transformaria o mundo dos sentimentos em fontes puras de amor. As correntes mentais inferiores, intercruzando os espaços da Terra e se ajustando, por sintonia, com as pessoas, é que impulsionam os países às guerras, às calamidades, aos grandes desacertos financeiros. E essa troca de magnetismo decadente entre os homens proporciona as maiores promiscuidades, os desajustes dos lares, e os desleixes morais, por entorpecer as mentes e levá-las às mais baixas vibrações. Os nossos pensamentos brotam do fulcro mental com uma ardência de vida sem paralelos na escala das emoções. Quando canalizados aos seus devidos fins, esvaziam o campo energético da alma, para depois serem reabastecidos pelos centros de força mais responsáveis pela consciência. Isso é um cinetismo indescritível do éter cósmico. E não sendo usado para a nobreza do caráter,
O reator emotivo cria colisões nos campos de força, de maneira a demorar o próprio reabastecimento e adormecer, de certa forma, parte da consciência, que retarda seu comando instintivo dos órgãos e deixa de fornecer a cota de energia protoplasmática ao sensível metabolismo celular. O místico se embriaga nas suas sábias deduções, caindo em êxtase pelo prazer que lhe dão as formas mentais elaboradas em sua mente. Todavia, o espírito inferior sofre com as suas criações, que correspondem a com acentos circunflexos sua própria inferioridade. O Cristo, médico das almas, foi também o maior médico dos corpos. A especulação científica chegará algum dia à realidade do espírito, cinzelando os fatos com a oficialidade de que os pensamentos bons são capazes de restaurar os homens e as coisas danificadas, como torturar vidas e desagregar formas na ação magnética inferior. Poderemos ser médicos de nós mesmos, e elaborar remédios, que nos possam curar. Isso depende da educação da mente. A configuração das ideias obedece a um plano evolutivo por excelência e pré-estabelecido por esquema do Todo-Poderoso. Entretanto, compete a nós outros uma intervenção, cuja altura devemos alcançar, de determinadas modificações no que concerne aos valores emotivos. Devemos plasmar, com os recursos a nós oferecidos no magnetismo estuante da mente, o amor mais puro, que se irradia em muitas formas de conceitos, porque ele, sendo vida maior, sustenta todas as vidas, em todos os reinos do alvorecer eterno. Ao nosso pensamento é justo não faltar o traço que compete à elegância. Sejamos felizes, deixando o Cristo participar das nossas correntes mentais e entremos, com ele, no reino de Deus. Projeção poderosa. Quando se inaugurou a razão no homem, este começou a dominar uma força poderosa. Primeiro, na sua inconsciência, depois, certificou-se de que a imaginação lhe emprestava uma grandiosidade ilimitada na face da terra e além das fronteiras deste mundo. O início das projeções mentais era desordenado, sem que o aparelho da mente pudesse obedecer à lâmpada interior que acendia e apagava, como que pedindo socorro no florescer de uma vida nova. Milhares de anos se passaram e esse impulso, de dentro para fora, tomou sequência, de modo a se organizar e a se expandir, pelas forças dos sentimentos. Eis as linhas do pensamento, na sua propiciadora evolução, a maior força no tempo e junto ao tempo, que a alma domina e projeta em todas as direções, que o espírito superior usa na construção da felicidade, na edificação do amor e na difusão da verdade. E a alma inferior se apodera dele, fazendo guerras, matando, destruindo e ateando calamidades por onde transita. Todos nós, que viajamos na terra, pertencemos à com acento circunflexo escola do Cristo, que objetiva, em todos os seus programas, a educação da mente. O Evangelho constitui normas para que os nossos pensamentos sejam disciplinados, fortalecidos, no sentido de atingir a plenitude dos santos e a tranquilidade dos místicos. O que chamais de decadência doutrinária e moral da humanidade, nada mais é do que curva evolutiva assinaladora dos fins dos tempos, em que vigora a ignorância. Na verdade, nada decai. O progresso é a lei suprema estatuída por mãos infalíveis. A aparência de colapso no cristianismo, no tocante à mutilação dos seus mais profundos ensinamentos, depois do segundo milênio da sua expansão profética e profícua, não foi maldade dos homens, e sim, ignorância, filha da imaturidade. Tudo isso foi antevisto pelo Divino Senhor, quando assegurou que enviaria outro Consolador para que ficasse eternamente conosco, o Espírito da Verdade, propiciando-nos o consolo, a assistência, a caridade, nos encaminhando como se fôssemos crianças, sem a visão necessária para a viagem evolutiva. Foi depois de Jesus Cristo que a razão tomou dimensões inigualáveis. O espírito imortal começou a usar a poderosa força da mente na cocriação, e as escolas iniciáticas abriram as portas,
por não se sentirem suficientes na igualdade com o mestre, que falava a coletividade sem o entrave das escolas, de partidos e de castas, usando a natureza como templo, o céu como desenho emblemático, e as aves, animais e plantas como companhias que lhe pudessem dar e receber o que de mais sagrado tinha para ser entregue à terra, a boa nova do reino. Aí começou a projeção poderosa do Verbo divino que se fez carne, andando com os homens, sem que estivesse na faixa deles. Reuniu os discípulos e, na casa do pescador, abriu a primeira escola da mente, dando ensejo àqueles homens de educar seus pensamentos e projetá-los nas órbitas individuais de cada ser que sofresse dramas íntimos, que fosse castigado pelas provações dolorosas, que chorasse e pedisse consolo. E essa escola vigora até hoje na sua extensão infinita, ganhando terreno em todos os rumos do saber. O Evangelho, nos dias que correm, valoriza-se cada vez mais, por ser a maior esperança da humanidade, o conglomerado mais perfeito das leis de Deus. Se quereis saber, o Evangelho é o céu na terra. É a porta pela qual poderemos entrar para o reino de Deus. Parece-nos que o fanatismo empanou o brilho do cristianismo no mundo, mas, na verdade vos dizemos, que isso ficou somente nas aparências. O fanatismo religioso, materialista ou científico, é um estágio de ascensão de que carece a própria humanidade, no avanço para a verdade. Nada se perde, na preciosidade do tempo e do espaço infinito. Tudo avança, por leis irremovíveis do Criador. E agora que os homens, ou pelo menos alguns deles, estão compreendendo o tesouro que têm nas mãos, do qual depende a sua felicidade, a projeção poderosa da mente, educada no serviço do amor, o céu no coração e a luz de Deus na consciência. Paixão desenfreada. A paixão desenfreada anula os bons princípios que, porventura, queiram desabrochar no coração e entrava aos voos da inteligência. Somente as bênçãos da verdade, agrupadas na disposição de acertar, poderão remover os entulhos provocados pela ignorância. Cada alma tem sua atmosfera particular e representativa daquilo que verdadeiramente é. As luzes que se apresentam aos olhos do vidente, como fruto de radiações espirituais e biológicas, fazem medir o clima interior de cada ser. A paixão decadente turva a mente em uma nuvem mais ou menos escura, com estrias de vermelho fogo ou escarlate sujo, variando, de acordo com o grau dos sentimentos que imprimimos a esse estado de alma, como variáveis são as cores da natureza. As nossas criações mentais são acompanhadas de musicalidade de cheiro, que o sensitivo percebe, deduzindo, assim, a posição que ocupamos na escala da vida. Na paixão desenfreada, nosso assunto desta página, faz-se ouvir uma música acelerada, de arrancos estovados, como um ser ansioso para atingir algo de impossível, estridente, e sem determinado ritmo. Ela parece caminhar como quem está fraco, reunindo energias, em grande batalha. E o cheiro é de um queimado sufocante, como se fosse um iodo que se exala, variando para um aroma de chamusco de carro de boi queimado pelos atritos e deslizes do eixo. Não é muito fácil descrever os aromas e sons que nos circundam. Mas, pelo que tentamos, o leitor participa da verdade, pelo poder de raciocínio e das suas sensibilidades, mesmo inconscientes. As paixões são os detritos da alma, em perene êxtase nos instintos inferiores, em busca da realidade que está além das suas forças. No entanto, na época certa, haverá de surgir como o sol do seu novo dia. O sexo, notoriamente, é um instrumento de vida, e nele é depositada a bênção da continuidade da expansão humana. É o crescer e multiplicai-vos do livro sagrado. Todavia, seu abuso faz com que a visão espiritual se confunda com a realidade física, e o espírito tenda a esquecer as esperanças imortais da alma. Começa o desinteresse pelos serões evangélicos, querendo se iludir, conscientemente, com certos valores da carne,
sem colocar limites nas sensações humanas passageiras, nem tampouco discipliná-las. Eis a maior luta do homem nesse estágio evolutivo, educar seus impulsos sexuais, porque ele é o mesmo amor em forma física, e atração irresistível de alma para alma e troca permanente de elementos magnéticos pelos fios dos sentimentos. É o despertar do entusiasmo de viver. O abuso do sexo é como o ser humano nas linhas da gludice, enfraquece o organismo espiritual e psíquico, depaupera a sensibilidade desajustamente na frequência de vida mais elevada. O bom senso, em todas as hostes dos prazeres, é o mais acertado caminho dos que já despertaram para a verdade. A paixão desenfreada nos traz consequências desagradáveis para o futuro, comprometendo-nos em outras reencarnações. O Cristo Educador aparece nos nossos roteiros a nos oferecer meios compatíveis com a lei do amor, para que possamos nos libertar do rigor drástico da lei de causa e efeito. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, ouçam. É chegada a hora de construirmos novo santuário no coração, onde o Cristo reina e Deus é a lei. Aquele que quiser olhar para trás, não podemos impedir que se torne estátua de sal. No entanto, o de boa vontade, que aproveita a sua visão para o alto e para a frente, terá toda a ajuda, desvencilhando-se da ignorância, atingindo a luz da verdade, que o libertará. Vigilância mental. A vigilância sempre é eterna âncora da alma, apoiada no fundo do mar tempestuoso da mente, a nos garantir a tranquilidade, disciplinando uma profusão de pensamentos diários, de maneira a serem úteis no seu campo de ação. Sensibilizemos, pois, a consciência pela força da caridade, pelo ambiente da prece, na luz da fé, para que possamos sentir, antes de pensar, o teor das ideias. Quando os pensamentos estão em projetos, nas profundezas da vida, é mais fácil consertá-los, ou desvencilharmos-nos deles com a simples borracha da disciplina, ao passo que, depois de concretizados, dando forma aos sentimentos, tornar-se-á mais difícil a sua remoção, mesmo no campo reversivo, dada a coesão ocorrida por junção protogenética, com sintonia profunda de elementos sutis. Quando acontece a alma viver em plano superior das emoções e, por descuido, formar pensamentos negativos, conhecendo o processo de desintegrá-los, tais pensamentos, ao se formarem, são fotografados pela mente em milhões de ângulos, impregnando todo o cosmo orgânico e psíquico. O inconsciente demorará a acompanhar as vibrações escuras que viajam em todo o complexo humano, para desfazer-se das suas características malfazejas, bombardeando, aqui e ali, seus conglomerados de energias retardadas. É bom notar o valor da vigilância, para que o corpo e a mente não sofram o castigo da imprudência. Devemos nos manter diligentes frente aos impulsos mentais inferiores, pois eles nos causam distúrbios de difícil reparo. Resguardo não é medo. É o bom senso a nos ajudar em ângulo diferente. Copiemos a natureza da árvore, quando sofre um golpe de afiada lâmina que aparece no seu ciciópico tronco. A emoção da planta se agita bem antes de ser ferida e os recursos aparecem por vias inumeráveis a desfazer o perigo iminente. A mente humana adestrada perceberá os pensamentos inferiores bem antes da sua formação conata e deverá procurar os recursos que a inteligência lhe capacitou e a evolução lhe garantiu, para que o trabalho não se torne mais difícil. Em todos os casos, quem não se deu com a bênção da vigilância, procure fazer o melhor ao seu alcance. Trabalhe, lute na limpeza da mente, arranque o joio e queime pelos processos alcançados. Mas não fique parado. Se já despertastes do sono, esforçai-vos para vos absterdes dos vícios e hábitos incômodos. É dignidade do espírito, não obstante, a sabedoria nos pede para que não deixemos seus lugares vazios. A supressão requer algo no lugar do suprimido. Se estáis vos desvencilhando do ódio, colocai em sua área o amor. Se a vingança já está se desfazendo em vosso coração, não vos esqueçais de alimentar o perdão.
Se a dúvida está desaparecendo dos vossos caminhos, tratai da fé com todos os seus recursos virtuosos. Essa é a verdadeira vigilância do iniciado. O resguardo sem fanatismo ambienta a alma para grandes voos espirituais, sem acobertar erros, nem exagerar na rota da perfeição sem preparo. Sabeis por que aconselhamos a escolha das sementes, que deveis plantar na lavoura mental. Achamos que estáis conscientes do fato. No entanto, é bom que falemos mais. A repetição gera firmeza, principalmente no trato com a verdade. O plantio invigilante de ventos dá nascimento a tempestades, que arruinam o próprio dono. Meus filhos, se começais hoje na educação da mente, tereis certeza da reversão da própria natureza inferior. Tereis que lutar com vós mesmos, muito, mas muito tempo, mas podeis carregar a convicção de que vencereis. Já dizia Jesus aos seus discípulos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não esmorecer nesse empreendimento sagrado de educar a si mesmo, de limpar a mente, de criar nos campos férteis dos pensamentos áreas compatíveis com a luz, onde poderão nascer as mais belas diretrizes da alma, ajustando todas as emoções em uma dialética mental, conseguirá a transmutação dos desejos inferiores em sementes de luz, para que as plantas, flores e frutos sejam produtos do amor. Centros de força. Os centros de força são como glândulas do espírito, conglutinadas no perispírito, em íntima relação com o mundo endócrino. E este domina, quase por completo, o universo celular. Realmente é fascinante o estudo desses campos de força, mas a ignorância da humanidade empana essa sabedoria divina. O estudante interessado nesses conhecimentos deve buscar, em todas as fontes, algo que possa fornecer-lhe o que ele desconhece. Cada divisão espiritualista está incumbida de revelar um prisma da verdade, sendo que um grupo sempre difere do outro, no tocante à exposição das suas experiências. Mas todos são úteis para os que se vinculam pela sintonia e se amarram por necessidades iguais. Os chakras são reatores espirituais que transformam o éter cósmico em fluidos compatíveis com a natureza humana. O seu retraio científico só será conhecido com a liberação do tempo e o crescimento da evolução coletiva. Os espíritos superiores regulam os conhecimentos que descem para a Terra, de acordo com o padrão moral e espiritual das criaturas. Poucos encarnados conhecem a ciência espiritual mais acentuada, fugindo à norma comum, dados os dons que possuem e a pesquisa que fazem, por intuição. Quando deparam com a revelação, que desce na época aprazada, sentem que, para ser, não é novidade. Todavia, por intermédio dela, encontram elementos para avançar mais além do ponto em que se encontravam. É bom que saibas da influência dos pensamentos em toda a orquestração dos centros de força. O vértice coronário é o mais sagrado e está no topo craniano, influenciando todos os outros, como fornecendo um material divino para que a alma possa pensar, plasmando nessa substância as suas emoções e irradiando-as para todo o organismo. O subconsciente, igualmente, faz cumprir sua programação no laboratório biológico e atende a todos os sinais de pedidos computados pelo cérebro, de conformidade com as suas posses. Cada célula física tem seu duplo espiritual irremovível, e, ligando-as, um microcentro de força, transformador de energia, que corresponde aos anseios de todo o metabolismo celular, cuja amplitude energética e engenhosa daria para assombrar os cetólogos, se estes conhecessem seus fundamentos. Considerando que o corpo físico é uma maravilha do universo, o que pensar do corpo espiritual em relação a ele, se pudesse ser visto, em sua plenitude, pelos homens? Comprazer-se-iam, em pleno êxtase, e perturbariam sua consciência. É por este motivo que a revelação obedece à graduação espiritual da coletividade. Os vértices dos centros de força são conglutinadores de energias condicionadas, de acordo com a missão de cada um. São como indústrias,
cujos frutos são filhos da programação. E para que os frutos possam mudar, é justo que mudemos o programa. Tudo pode mudar em nosso corpo. Ele obedece à mente de modo espetacular. Quanto mais evoluído o espírito, mais o mundo físico é seu vassalo. Ordenai os pensamentos, harmonizai as ideias, limpai a área mental, fecundai as emoções com o amor, com o perdão, com a caridade, com a alegria, com a prudência, com a fraternidade, com a tolerância, com o trabalho, que vereis uma reconstrução mais rápida do que pensais, porque os pensamentos remodelarão toda a estrutura psíquica, espiritual e, certamente, orgânica, e a vida começará a esplender como um sol, fazendo desaparecer as brumas da consciência. Cuidai bem da palavra, pois essa música que entoais pelos lábios, todos os dias, é formada de riquezas da vida, que passaram por forjas inumeráveis do todo, aprimorando-se aqui e ali, para dar condições de permutar experiências e dignificar os ideais. Eis a responsabilidade. O verbo sai revelando o que se passa no mundo íntimo de quem o pronuncia. Conhecer é muito bom, não obstante a consciência nos acuse, com mais intensidade, se fecharmos os olhos diante da luz. Sexo. O sexo é o santuário de vidas do reino animal, é um laboratório divino, pelo qual duas almas se unem, descobrindo o lar, reencontrando antigos companheiros de lutas evolutivas. Eis porque sua presença na Terra, na gradação em que se encontra a humanidade, é uma das mais expressivas, se não a maior. Ele também é o canal do amor. A função sexual é a que anda mais de perto com a responsabilidade, por ser um energismo preponderante que extravasa em todos os sentidos ou qualidades da alma. A sua influência é hipnótica, carecendo de bastante rigor no campo educativo. O complexo humano, sendo um carro, o sexo é o motor, e o combustível, a mente. Se quiserdes, acionareis o veículo a qualquer hora, pelo pensamento. Os homens de priscas eras desregraram-se em todas as nuances emotivas, enfraqueceram o tônus espiritual da vida pelo abuso, marginalizaram-se diante do esplendor da vida, e pelo fanatismo, passaram para o outro extremo, abstendo-se do sexo, ou se fazendo castos, pela imprudência religiosa. O caminho mais acertado é o do meio, o uso de tudo com que a natureza dotou os homens, com prudência, nas linhas que a consciência aprovar, e o bom senso discernir, pela inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos que nascem eunucos, estes devem usar o que possuem para remodelar valores e aprumarem-se em diretrizes que a sua evolução permite. O espírito puro, em certas circunstâncias, vezes sem conta, reencarna no mundo com os órgãos sexuais atrofiados, por não sentirem necessidade dessas emoções, sabendo transmutá-las e dividi-las em tarefas sublimadas e, quando nasce normal, sabe usar o sexo dentro da dignidade, o que não faz diminuir sua postura espiritual já conquistada em milênios de experiências. Essa verdade poderemos constatar nos grandes vultos da humanidade. O sexo é o alicerce constituído pela vida e para a vida, é uma fonte inesgotável de energia criadora, que merece respeito e veneração de todos os seres. Esse mundo de sensações, que chamamos de santuário, e por vezes de prostituição, é o brotar energético da mais intensa aglutinação de valores, onde o bom senso deve estar ativo para o seu devido uso, sem perversão, porquanto é o campo genético responsável pelas reencarnações dos espíritos na arena física. O ato sexual entre casais que se amam profundamente, em que a sintonia dos sentimentos ultrapassa a todos os problemas da vida, em que a amizade está completamente envernizada na moral e na honestidade, se dá como uma transfusão de energias de vida de um para com o outro, uma lubrificação nas engrenagens morfológicas, um acalmar do sistema neurovegetativo e um ritmar das forças cerebrais. No entanto, quando isso acontece fora das leis acima mencionadas, tudo se altera, desde a infraestrutura molecular até o corpo espiritual.
São magnetismos dissonantes, permutados sem campo de aceitação. O casamento é uma instituição da Terra, para disciplinar também o instinto sexual. Ele, de qualquer maneira que se apresentar, lutando com todos os climas da inferioridade da alma, é um suporte elevado, que faz alguma coisa para a serenidade da consciência. Os filhos são igualmente lábaros com inscrições disciplinares, que fazem os pais se referem diante de muitos impulsos, que os levariam ao descrédito moral, como os pais são balizas ou roteiros, a refletirem nas memórias dos filhos, para que estes sustenem um pouco a animalidade. O sexo agora está sendo o ponto primordial de todas as cogitações humanas. Há regressão na coletividade? Não. Apenas está se aflorando aquilo que estava dentro, em pleno sono. A humanidade avança, queira ou não, e as suas forças convergem para o centro, onde está o equilíbrio da vida e das coisas, onde Deus se encontra. Estamos passando por um período de reajustamento espiritual e é justo que soframos pressões de todas as ordens, para que despertemos em nós a resistência. Carecemos de disciplina, de educação, de paz, e é somente na intensa luta que as conquistamos. E as maiores regras ainda são as de Jesus. O Evangelho é o ponto culminante para conhecermos a verdade que nos fará livres. Antes de falar, os pensamentos antecedem as palavras e estas são dirigidas por eles. As ideias, depois de tomarem forma e volatizarem-se na câmara sensível da mente, expandem-se em ondas que, na sua estrutura vibrante, alcançam manifestações múltiplas. Uma parte viaja para o macrocosmo, outra, sintetiza-se em microondas ou estímulos, no microcosmo, e a terceira, expressa-se nesse grande fenômeno que se chama palavra, materializando-se em sons, que são ondas captáveis pelo sentido auditivo, possibilitando aos vossos semelhantes conhecerem, com mais nitidez, o que pensais ou quereis transmitir. Na escrita, fecha-se a válvula que preside o verbo, economizando-se energia. Mas os pensamentos fluem, igualmente, ao ouvido interno, porque quem escreve ouve a si mesmo, no silêncio da acústica mental, pois pensar é falar, em outra dimensão. Isso se faz pela ação da vontade. No entanto, caros companheiros, antes que possais falar a alguém, a razão cristianizada vos convoca para um asseio mental, cujo trabalho pertence a vós mesmos. Não percais a oportunidade de reformar a vossa mente, no que concerne ao que pensais. Se, porventura, alguém, durante o dia, indispôs-se convosco, e ainda alimentais ódio, é bom não transmitirdes esse estado negativo ao vosso companheiro, pela fala, pela vibração, porque recebereis, em primeiro lugar, esse magnetismo em decadência. E a mesma coisa que despejardes lixo na porta alheia. Ao levardes a carga indesejada, sereis os primeiros a sentir o mau odor. Antes de falardes com quem quer que seja, afrouxai os nervos, apelai para a força divina, que vos responderá, pela consciência. Dirigi bom humor a todas as direções. Fazei-vos alegres e movimentai vossos lábios como se eles estivessem derramando amor sobre quem vos ouve. E, se tendes a mente disciplinada e podeis fazer várias coisas à mesma hora, idealizai uma chuva de fluidos espirituais superiores, caindo sobre vossos interlocutores, desejando-lhes aquela paz provinda do coração. É quase isso que nós outros, do mundo espiritual, fazemos quando estamos vos auxiliando. E para tal, exercitamos muito, em todas as atividades da ciência oculta, que nos possam capacitar no sentido de aliviar os vossos problemas, as vossas dores, dando-vos estímulos para as lutas de cada dia. Na exposição de vossas ideias, fazei-o com clareza, de modo a facilitar aos vossos ouvintes, não esquecendo que o verbo poderá ser o canal de algo mais que não seja o som. Deixai acompanharem a vossa fala os pensamentos de otimismo, de alegria e coragem. Se persistirdes nesse esforço,
Todas as vezes que moverdes os vossos lábios, em comunicação com vossos semelhantes, com o passar dos dias e anos alcançareis um certo domínio sobre as forças invisíveis, que passam a ser as vossas cooperadoras mais eficazes, correspondendo aos vossos anseios, na grande lavoura da mente.